Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Vamos tomar os assentos. Vamos tomar os nossos lugares aí. Estávamos aguardando a chegada de algumas autoridades, acabaram de chegar e nós já vamos dar início. Boa noite a todos. Nós hoje vamos, atendendo a legislação, atendendo, o cumprimento da lei, nós vamos hoje realizar a primeira audiência pública, do PPA 2026 e 2029 e LDO 2026. Então, dando início a essa audiência, gostaria em nome da Secretaria da Fazenda, do secretário Rubens Parreira, estar agradecendo aí a convocação, o atendimento e a todos que estão presentes aqui essa noite. E a gente vai formar a mesa aqui, que vai estar acompanhando os trabalhos. Eu gostaria de chamar, para formar a mesa aqui, o prefeito municipal, Geraldo Mantovani Filho, que pudesse vir tomar assento aqui na mesa. Tem alguns nomes aqui, eu não estou vendo o vice-prefeito Henrique Oru. Está aí? Então, gostaria de chamar o vice-prefeito, Henrique Oru. Está escondido? Pode sentar. Senta aí no mais alto, é o prefeito. Henrique, lá do lado direito. Queria também chamar o presidente da Câmara, o Valmir Franco, para compor a mesa, representando o Legislativo Municipal, a qual a gente já agradece por nos poder sediar e emprestar esse espaço aqui para que a gente possa estar realizando essa nossa primeira audiência pública. Gostaria de chamar o secretário da Fazenda, Rubens Parreira, para estar compondo a mesa aqui. No demais, agradecer a presença de todos os secretários adjuntos, vereadores aqui presentes também, presidentes da autarquia, todos que estão como equipe técnica, população também representada através de conselhos, estou vendo representante de conselhos aí. Então, todos que estão aqui, essa noite. Eu gostaria de chamar também para compor a mesa o presidente da comissão, que é o vice-presidente da Câmara, o Rogério Nussi, também para compor aqui o local na mesa. E como é de praxe, nas audiências, nós vamos estar franqueando, dando início, franqueando a palavra, para que as autoridades da mesa possam estar se manifestando. Eu gostaria de começar aí pelo presidente da comissão, quiser dar umas boas-vindas aí, está franqueada a palavra. Prefeito Geraldinho, Henrique Oru, nosso vice, seu Rubens, boa noite a todos. Acho que agradecer a presença de todos. Como eu falei ontem, acho que o PPA talvez seja o planejamento mais importante da gestão durante os 4 anos. São 3 anos da atual administração e o primeiro ano da próxima. Às vezes as pessoas reclamam, às vezes as pessoas criticam, querem coisas importantes, mas na hora de estar participando de um planejamento, de estar sugerindo as ideias, de estar junto, contribuindo, o momento seria agora, mas infelizmente dá para a gente contar no dedo, tirando as entidades representativas, as pessoas que realmente estão participando. A gente vê que não há muito interesse. Mas, do mais, agradecer a todo mundo, num dia de frio, e bom trabalho a todos. Obrigado, vereador Rogério. Aproveitando aí na sequência, o secretário da Fazenda, Rubens Parreira.
Boa noite a todos, senhores e senhoras, autoridades presentes. Eu quero registrar aqui um agradecimento muito especial à equipe técnica do Departamento de Contabilidade e parcerias da Secretaria Municipal da Fazenda. Com empenho, né, literalmente, a competência e o compromisso desses profissionais que conseguimos transformar as demandas e os planejamentos das secretarias municipais em dados concretos que alimentam o nosso sistema de contabilidade pública e permitem que o PPA e a LDO estejam em conformidade com a realidade financeira do município. Trata-se de um trabalho essencial que muitas vezes acontece nos bastidores, mas que sustenta toda a estrutura do planejamento orçamentário e garante a legalidade e a transparência e o equilíbrio das contas públicas. A atuação da equipe de forma integrada e sob uma coordenação técnica que respeita as atribuições legais e o papel de cada servidor, demonstra que o planejamento público é fruto do esforço coletivo e do comprometimento com a boa gestão. A contabilidade pública exerce um papel estratégico como elo entre o planejamento e a execução das políticas públicas, né? O diálogo permanente entre os setores da administração e o trabalho técnico preciso das equipes são fundamentais para que as ações de governo sejam viabilizadas de forma responsável. Eu não falei aqui diretamente sobre o PPA e LDO, que todo mundo sabe e conhece para que serve, né? Mas depois a Priscila e o Fernando irão demonstrar as prioridades, os projetos, as ações e os indicadores. E eu quero aqui a todos os servidores envolvidos nesse processo o nosso reconhecimento institucional e a certeza de que uma gestão séria e responsável se faz com base em dados consistentes e equipes técnicas comprometidas com o bem público, né? Então, muito obrigado a todos. Obrigado, secretário da Fazenda, Rubens Parreira. A palavra está franqueada. O vice-prefeito gostaria de dar uma boa noite. Em nome do senhor Rubens, uma boa noite a todos. Cheguei atrasado, não deu para cumprimentar a todos. Expressar nossa confiança no trabalho do senhor e toda a contabilidade da prefeitura, os advogados. Uma boa noite e agora vou passar a palavra para o Geraldinho aqui. Antes, eu gostaria, o presidente da Câmara, né, se quiser dar uma palavra também. Boa noite a todos. Gostaria de estar cumprimentando o nosso prefeito, Geraldo Tubani, o vice Henrique, aqui a todos os secretários, adjuntos, Nelsinho aí do sindicato, Cláudia aí do Conseg, o nome do nosso presidente da Comissão de Finanças, o vereador Rogério Dulce, Vinícius, Amária, Chiconias, Paulinho, Vaguinho, vereadores aí que sempre presente, buscando aí, estar sempre participando e cada vez mais buscando para estar fazendo melhor para a Assembleia. Agradeço aos meus colegas de Câmara pela presença nesse momento tão importante, que é 2 projetos bem aí, onde que tem as diretrizes, né, nossos próximos 4 anos aí do município. Diretrizes, as metas, então, projetos importantes para a gente, que logo vai estar nessa casa aqui, para a gente estar debatendo, a gente está fazendo aí, com certeza, a aprovação para esses 2 projetos importantes. Demais, uma boa noite a todos.
por Deus. Obrigado, presidente da Câmara, vereador Valmir Franco. E agora eu franqueio a palavra ao nosso prefeito municipal, Geraldo Mantovani Filho. Boa noite a todos. Comentar na pessoa do Rubens, todos os secretários aqui presentes, toda a equipe da contabilidade, finanças da prefeitura. E agradecer, né? Aqui a prefeitura, cumprimentar o professor Luciano, que tem aqui nos dado todas as instruções e o apoio necessário para que a gente possa fazer o nosso planejamento da melhor forma, né? E agradecer o empenho de todos os secretários, a gente, pelos grupos, vê a movimentação, Rubens cobrando a todos os secretários, providências, prazos. A gente sabe que é bem complicado, né? A gente querer se programar para 4 anos, principalmente num país igual ao nosso, onde as dificuldades são diárias e as mudanças de políticas, e tanto na economia quanto na diretrizes de governos e tal, mudam a cada momento, e a gente tem que fazer uma programação por 4 anos. Mas isso é salutar, além de ser uma obrigação, também é salutar para dar um norte para a administração, porque todos nós ficamos sabendo e tendo como meta aquilo que nós mesmos programamos e planejamos e nos propusemos a fazer. Mas eu, aqui, na qualidade de prefeito, confesso que eu fico totalmente à mercê da competência de vocês. E também declaro aqui que confio na competência, na dedicação e na visão profissional que vocês têm para poder nos ajudar a fazer o melhor plano possível, para que a gente possa cada vez menos ficar dependendo de novas autorizações e alterações no plano, para que a gente possa estar contemplado da maior forma possível das nossas vontades de realizações. Então, cabe a cada um dos secretários, cabe também a administração central de passar diretrizes para que a gente possa contemplar, repito, da melhor forma possível todas as nossas vontades, aspirações e necessidades da nossa cidade e do nosso povo. No mais, agradeço a presença de todos, mais uma vez agradeço a dedicação e parabenizo a equipe de finanças e contabilidade, não só pelo esforço deste momento, deste planejamento e deste projeto, mas como todo o trabalho que vem realizando nesses primeiros 6 meses da nossa administração. Trabalho exemplar, com muita competência, coerência e responsabilidade, e a gente sabe que um prefeito que tem uma equipe boa como a gente tem, se sente protegido, não é, de futuros aborrecimentos, como a maioria dos gestores públicos do Brasil passa. Então, nada como ter uma equipe confiável, competente e amiga junto conosco, para que a gente tenha um trabalho mais tranquilo e profícuo. Obrigado a todos, bom trabalho, e mais uma vez, agradeço demais o empenho e a competência de vocês. Obrigado. Obrigado, prefeito Geraldo Mantovani. E encerrando os pronunciamentos das autoridades, representantes aqui da mesa, gostaria de chamar o professor Luciano para que aqui dessa tribuna pudesse dar uma palavra também. Uma boa noite a todos, todas, sejam muito bem-vindos. Quero agradecer o convite aqui do nosso secretário de Finanças, o Caruba, Rubens Parreira, agradecer ao prefeito pela oportunidade, o
presidente da Câmara, cumprimentar também todos os vereadores aqui presentes, secretários municipais, servidores municipais que estão aqui, né, deixando lá o seu lar e vindo aqui para uma audiência tão importante como essa, que planeja aí os 4 anos da gestão aqui do nosso prefeito Geraldo. Temos que, atualmente, né, o Tribunal de Contas, que é o órgão que fiscaliza, né, os municípios em geral, também as câmaras, as autarquias e também as prefeituras, tem cobrado, né, de uma forma mais enérgica de que nós, do poder público, precisamos trabalhar o planejamento estratégico. E esse planejamento estratégico, ele passa desde o plano de governo, eleito nas urnas, né, compromissos que foram assumidos para que seja realizado durante o período de 4 anos, mas também os planos municipais, né, aqueles planos que nós temos instituídos por lei, que têm ali os seus vencimentos próprios, planos que vão ser renovados muitas vezes dentro do próprio mandato, e tudo isso envolve todo mundo que está aqui hoje, né, envolve todos os poderes que estão aqui hoje, legislativo, executivo, né, e as autarquias que fazem parte ali também da administração indireta. Esse planejamento estratégico que o tribunal tem cobrado de nós é a instituição de indicadores, né, e instituição de metas alcançáveis, aquilo que a gente possa realmente definir e cumprir durante o período de 1 ano, né, a cada lei de diretrizes orçamentárias que é feita, a cada LOA que é feita, a lei orçamentária anual. Então, nós temos que o PPA é o planejamento estratégico. Por meio dele, nós instituímos, então, o plano de governo, instituímos os planos municipais, plano de metas, tudo que a lei orgânica nos determina. A própria Câmara tem o orçamento dela, que também é consolidado juntamente com o da Prefeitura. O SAI, né, aqui também presente, faz parte também da Prefeitura, como administração indireta, o próprio balneário também. Então, a gente tem um plano plurianual de todos os órgãos da municipalidade. A gente sabe que a dificuldade hoje é o custeio da máquina pública, é um desafio muito grande para quem assume, seja o presidente da Câmara, o presidente da autarquia, o próprio Poder Executivo, como secretarias também. Os desafios são muito grandes porque essa cobrança do planejamento, ela está vindo de uma forma muito incisiva, né, para que a gente possa fazer 2 coisas que possivelmente não eram feitas no passado. Até 2021, nós tínhamos lá o Ctrl+C, Ctrl+V, né, especificamente, isso falando de uma maneira geral, também estive secretário por alguns momentos, e a gente realmente trazia de um ano para o outro, sempre fazendo aquele Ctrl+C, Ctrl+V. E hoje não, a gente precisa acompanhar e monitorar aquilo que a gente coloca na peça de planejamento. Porque isso vai para uma prestação de contas que não é somente uma vez por ano. Todo mês nós prestamos contas. Todo mês nós temos as fases 1 e 2 do sistema de auditoria eletrônica do tribunal. Todo mês nós temos a fase 3, que é atos de pessoal. Ali ele verifica a função do servidor, as horas extras, uma série de questões que envolvem o planejamento. A fase 4 envolve licitações e compras. Tudo que você compra, tudo que você licita, o tribunal sabe a cada 20 dias dentro do seu sistema, né? Então, quando ele vem verificar no município, ele já vem especificamente com o número dos processos, com direcionamento específico para a fiscalização ordenada. Não é mais daquela maneira que ele vinha, fazia uma relação, você apresenta e tudo bem. Hoje, você ter o plano, você cumpre a lei, por obrigação. Mas o que ele quer que a gente demonstre? O cumprimento daquele plano. Então, eu planejei que vou fazer uma obra. Então, eu tenho metas para aquela obra. Tenho metas físicas, né, que são a metragem quadrada daquela obra por meio de um projeto. Eu tenho os valores financeiros e orçamentários que vão vir durante o exercício. Pode ser que seja recurso próprio apenas para aplicação, mas pode ser que seja recurso federal, recurso do Estado. Eu tenho que demonstrar isso por fontes de recurso. Então, todo o planejamento estratégico hoje é você amarrar o teu orçamento e cumprir com aquilo que está lá. E que as alterações orçamentárias sejam o menos possível. É nesse sentido que seria, né, você planejar e não precisar fazer tantas alterações orçamentárias, a não ser que seja aquelas coisas novas, uma demanda que surgiu nova, uma demanda judicial que vem para poder prejudicar o orçamento, muitas vezes, mas de cumprimento obrigatório. Você tem que cumprir aquela demanda. Temos aí requisições de pequeno valor, que muitas vezes o próprio Poder Judiciário nos manda, acaba afetando demais o nosso orçamento, mandado de segurança, enfim, tem uma série de coisas que vão acontecer
nesse planejamento estratégico. Mas o sentido de planejar é como o Fernando Pessoa dizia, né? Planejar é preciso. Então, se planejar é preciso no sentido de desejável. Eu quero planejar, eu quero fazer o planejamento. E dentro desse planejamento eu vou fazer o máximo para cumprir dentro daquilo que eu coloquei de meta física, meta financeira, todos os compromissos que estão no plano de governo do prefeito, todos os planos que o presidente da Câmara fez, todos os planos que o presidente da autarquia, do balneário fizeram, para que a gente possa fazer o acompanhamento e monitoramento durante cada ano, né, do PPA. Temos a LDO, que vem na sequência, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, uma peça de extrema relevância, porque nela nós colocamos os principais tópicos que devem ser abarcados na elaboração da lei orçamentária. Ali eu vou colocar autorização para reajustes, aumento de salários, na maioria das vezes, questões de receita. Olha só o desafio que nós vamos ter, prefeito, a partir desse mandato. Nós, em 2026, temos uma reforma tributária com alíquota teste, trazendo para a gente duas novas formas de arrecadação, que em 2027 já vai entrar em vigor. Nós temos lá o ICMS e o ISS, que hoje, sob nossa gestão, nós temos que o ICMS é pelo índice de participação dos municípios, aquele trabalho que é feito do DIPAM. Então, a gente sempre lutou para que aumentasse o nosso índice de participação, para que trouxesse mais recurso do Estado, no caso do ICMS, sem onerar a nossa população. E fiscalização das empresas por meio do ISS, que também hoje é sobre nossa batuta, mas que a partir de 26, com a alíquota teste, ainda nós temos um último ano de controle sobre esse tributo. A partir de 27, nós teremos a instituição, pela reforma tributária, do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir o ICMS e o ISS. Então, nós vamos perder a autonomia desses dois. E vamos receber por meio de uma média de 2026 a 2019. E vai ter um índice que vai ser publicado ainda pelo governo federal, para a gente poder definir a nossa alíquota a partir de 2027. Ou seja, nós partimos de uma premissa agora, quando chegar lá em 26, nós temos que realmente trabalhar essa arrecadação para que feche um superávit muito bem feito durante o ano, para que em 2027 a gente possa se adequar a uma reforma tributária que ainda é um pouco obscura para nós municípios. Muito se discute ainda, muitas regulamentações ainda vão sair publicadas, mas nesse momento o que cabe a nós é estudar as funções principais da área tributária, a instituição de melhores funções para os nossos fiscais do município. Sabemos que existem municípios no estado que tem lá fiscal municipal, e esse fiscal municipal ele é tributário, ele é de obras, é meio ambiente, é posturas, e é também muitas vezes da parte da saúde e vigilância. Então, hoje, essa separação, que é a segregação de funções, ela é fundamental. Trabalhar também a estrutura da área fiscal para que lá em 2027, o fiscal que fazia a fiscalização só do ISS, dos serviços, ele vai verificar também os bens de consumo. Então, um salão de cabeleireira que paga lá o seu ISS, ela também compra produto. E vai ter as duas vertentes. Então, o IBS substitui essa questão do ISS e também do ICMS. E teremos o CBS, que na verdade é a contribuição sobre bens e serviços, que hoje praticamente é o PIS e COFINS, que nós não retemos, porque é um tributo federal. Lá em 2027 vai passar também a ser repassado para os municípios. Aqueles municípios que vão perder a arrecadação não entrariam na jogada se não tivesse também um fundo de composição dessas perdas, que vai vigorar durante um período até 2033. Então, nós temos aí o aceite a nível Brasil de todos os municípios. Então, essa mudança que vai vir, com certeza na LDO já tem essa questão prevista, para que lá em 2026, quando for elaborado o orçamento para 27, seja feita uma revisão novamente do PPA, porque a cada peça que nós fazemos a compatibilização junto com o PPA. Pois não. Reflexo 27 já na prática, isso. Se não houver também uma prorrogação, 2027, correto. 26 vai ter a alíquota teste, Nós temos ainda a possibilidade de trabalhar até o ano que vem uma melhoria de arrecadação,
para aumentar a tua média lá quando for sair a composição do índice. Então, até o ano que vem ainda é um respiro, vamos dizer assim, que a gente tem essa autonomia de trabalhar, tanto do ISS quanto do DIPAM. Né? São duas áreas que a gente tem recomendado também via Conselho de Contabilidade, eu faço parte dos trabalhos de palestra, né? E a gente tem falado muito com os municípios nesse sentido, de trabalhar este ano e o próximo ano em relação à parte de receita. Até porque, prefeito, embora a reforma tributária venha com essas duas questões, uma coisa não vai mudar, né? Que é os 25% de aplicação na educação, os 15% de aplicação na saúde e os demais indicadores. Isso não vai mudar. Mas o que a gente pode trabalhar bastante são esses indicadores quando a gente presta conta para o Ministério. A gente presta conta para cada ministério e coloca lá os indicadores, como que está sendo a realização dos planos no nosso município. Então, a saúde alimenta a parte dela, o social a parte dela, a educação a dela, e com base nessas informações são repassados recursos para o município. São recursos fundo a fundo, recursos que são vinculados a uma fonte específica, então, às vezes, tem recurso, mas o recurso é vinculado e ele só pode ser aplicado naquela finalidade. Por isso até que o secretário Rubens tem se preocupado bastante da gente elaborar plano de aplicação de recursos. Inclusive, a partir do próximo mês, já fazendo esse trabalho de montar os planos de aplicação de recursos, trazendo, olha, o que pode ser aplicado com esse recurso? Tem recurso que você pode pagar uma parte da folha, mas tem recurso que não. Tem recurso que você não pode aplicar em bens de capital, é somente no custeio. Então, a ideia é utilizar corretamente esse recurso. Porque todo ano nós temos a fiscalização do Estado, mas é por sorteio a fiscalização federal. E quando a fiscalização federal vem, ela verifica os 5 anos retroativos de aplicação dos recursos vinculados. Emendas, enfim, uma série de outras questões. As emendas também impositivas fazem parte do orçamento, né? Também compõem toda a base de cálculo da receita, e com base nisso o orçamento foi elaborado aqui pela equipe, né? Tanto o plano plurianual quanto a própria lei de diretrizes orçamentárias, que vão ser apresentadas aqui pela Priscila, pelo Fernando, que também puderem compor aqui à frente, por favor, que na sequência eles já vão fazer a apresentação. Desculpa, até cortei. Então, assim, né? O planejamento da LDO é o planejamento tático. Então, nós temos o estratégico, que é o plano geral, né, para os 4 anos, o planejamento tático, que é o planejamento da LDO, e depois nós temos o operacional planejamento também, que é a LOA, Lei Orçamentária Anual, que somente posteriormente à publicação da LDO será elaborada a lei orçamentária. Então, é nesse sentido que eu fui convidado para estar aqui, né, fazer essa introdução, até parabenizar aqui toda a equipe, prefeito, né, foi montada uma comissão de planejamento e controle dos indicadores, que o pessoal vem fazendo as reuniões mensais, né, de acompanhamento e monitoramento, para gerar aqueles relatórios que o Tribunal de Contas tem exigido da administração, né, que a gente chegue lá na frente e trabalhe uma melhoria, não só porque é indicador, mas melhoria do serviço público, maior qualidade, melhores produtos sendo ofertados, né, melhores atendimentos da gestão como um todo, e atender aquele índice que é tão importante hoje para as contas do município, que é o IEGM, né, o Índice de Efetividade da Gestão Municipal. Ele mede as políticas públicas que são implementadas no município, como se fosse um compliance lá na área privada, né, você fazer uma checagem da norma e da legislação vigente com o que você tem na prática. Aquilo que você não tem de momento, você montar um plano de ação para aplicação na prática posteriormente. Aquele levantamento, olha, eu consigo fazer com a minha equipe, tem coisa que eu não consigo, eu teria que fazer uma contratação. Se eu for fazer a contratação, quanto custa essa contratação? Então, todo esse plano de ação envolve todos os servidores, e todas as áreas fazem parte desse trabalho do IEGM também. Tá legal? Então, da minha parte é isso, fico à disposição de vocês. Muito obrigado. Obrigado, professor Luciano. E agora vamos, né, passar para os técnicos da equipe da contabilidade, né, da Secretaria de Fazenda, começando pelo Fernando, que vai estar falando sobre a LDO. Né? Se você quiser vir aqui, Fernando. Tá bom.
Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus, hoje, 24 de junho de 2025, estamos aqui para apresentar a primeira audiência da preparação dos projetos de lei do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O Plano Plurianual vai abranger os exercícios de 2026 a 2019, a 2029, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é específica para o exercício 2026, certo? Eu vou usar algumas siglas aqui, né? Por exemplo, sempre quando eu falar LDO, quer dizer Lei de Diretrizes Orçamentárias. Quando eu falar PPA, Plano Plurianual. LOA, Lei Orçamentária Anual. LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. Exercício é o ano civil, certo? AUDESP, Auditoria Eletrônica de Órgãos Públicos do Estado de São Paulo. PECASP, Plano de Contas aplicado ao setor público. E EGM é o Índice Geral de efetividade dos municípios, certo? Para a gente começar, eu queria falar sobre a instituição do Plano Plurianual pela Constituição de 88, certo? Vai estar aqui na seção 2 dos orçamentos, o artigo 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o Plano Plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. O que a Constituição fala do Plano Plurianual? A lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada, certo? Daí, com relação ao no mesmo artigo, né, no inciso 2, as diretrizes orçamentárias. A lei que instituir, né, a lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, estabelecerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas em consonância com a sustentável da dívida pública, orientará a elaboração da lei orçamentária anual e disporá sobre as alterações na legislação tributária, estabelecerá a política de aplicação nas agências financeiras oficiais de fomento. Agora eu vou pedir para o Valber só mudar um pouquinho isso aqui. Eu queria demonstrar para você, só para título de para ilustrar a audiência, o primeiro PPA que nós fizemos aqui em Águas de Lindóia é o PPA que foi feito em 1990, né, para vigorar de 91 a 93. E ele é da época do saudoso prefeito Luiz Guilherme, né? E esse é o primeiro PPA que nós fizemos aqui em Águas de Lindóia, certo? Tem os anexos também, tudo. São quando tudo começou, né? Depois também eu tenho a LDO também, LDO de 1992, né? Que foi feito em 91. Tudo com água. 8, mas começou orgânica, viu, gente? Então, também é do Luiz Guilherme, acredito eu, essa lei. Do Luiz Guilherme mesmo. Certo? Só de ilustrar. Agora, voltando para o artigo lá, Robert. O Plano Plurianual foi instituído pela Constituição Federal de 88, mais especificamente no artigo 165, inciso 1º do parágrafo, inciso 1 do parágrafo 1º. O PPA é um instrumento de planejamento de longo prazo e define as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para o período de 4 anos.
O PPA foi estabelecido pela Constituição como um instrumento para garantir a continuidade e a coerência do planejamento governamental, evitando que cada nova gestão altere radicalmente as prioridades e ações do governo. Lembra que a gente sempre começa, esse ano aqui, o prefeito atual está seguindo o PPA que foi feito na administração anterior. A próxima gestão vai seguir o PPA que foi feito pelo prefeito Geraldo agora, e vai ter que continuar as obras, né? Ele vai ter um ano para concluir as obras que estão no PPA, para ser instituído para essa ano, certo? Estabelece as diretrizes, objetivos e metas para as despesas de capital e outros programas de duração continuada, servindo como base para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Atipicamente, esse ano, nós estamos fazendo a LDO, a audiência pública do PPA, nessa época, porque esse ano, conversa com a Câmara, o prefeito Geraldinho, né, cabeçou, para a gente fazer a troca. Sempre no primeiro ano de mandato, a LDO e o PPA, elas têm que nascer juntas. Por quê? Pela Constituição, a LDO, o prazo, como a gente não tinha definido na lei orgânica, a gente tem que entregar a LDO antes do PPA, certo? E é uma coisa incoerente, porque a LDO é quer dizer, um anexo da LDO é parte do PPA. Como é que eu vou entregar uma parte sem ter o todo, certo? Então, a gente conseguiu, conversou com a Câmara, a gente está fazendo junto. A gente está adiantando o PPA e atrasou um pouco a LDO. Tanto que eu vou até falar também, a Priscila depois vai apresentar o PPA, como a gente está antecipando a entrega do PPA, pode ser que aconteça algum comunicado do tribunal que possa vir, porque para algumas regras a serem seguidas novas, pode acontecer. O tribunal às vezes lança antes de vencer o prazo, chega lá na véspera de entregar, sai algum comunicado com alguma regra nova que você tem que incluir no PPA. Então, pode ser que isso aconteça, porque nós estamos antecipando esse ano, certo? Para atender, para conseguir colocar o PPA novo dentro da LDO para o ano que vem, certo? A lei de responsabilidade fiscal, ela deu mais visibilidade para o PPA e para a LDO, principalmente para a LDO. A lei de responsabilidade fiscal estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. O plano plurianual é um instrumento de planejamento de médio prazo, com vigência de 4 anos, que define diretrizes, objetivos e metas da administração pública. A LRF exige que o PPA estabeleça, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada. Antes também, quando eu mostrei aquela lei que o prefeito Luiz Guilherme fez, antes o PPA era voltado principalmente para as despesas de capital. O que o governo pretendia fazer na parte de investimento, obras, reformas, pagamento de dívidas. Hoje, quando você faz o PPA, praticamente você já faz o orçamento para 4 anos também, porque vai entrar nessas despesas. Voltando um pouquinho, Robert, aqui, ó. Mas eu vou ter folha de pagamento, eu vou ter a parte de custeio. Então, praticamente hoje está interligado. Quando eu faço, eu já faço 4 orçamentos. Os próprios períodos. Atualizados, né? Mas a gente já é feito junto. LRF visa garantir o controle das contas públicas e a transparência na gestão fiscal.
estabelece os limites e condições para a gestão fiscal, incluindo despesas com pessoal, endividamento e renúncia de receitas. A LRF busca a ação planejada e transparente para a prevenção de riscos e a correção de desvios que possam afetar o equilíbrio das contas públicas. A lei também prevê mecanismos de flexibilização em situações de calamidade pública ou grave crise econômica, do plano plurianual. De novo, está aqui o PPA. PPA, instrumento de planejamento, médio prazo, com 4 anos, estabelece diretrizes de metas, né? É elaborado no início de cada mandato presidencial e acompanha ações governamentais por um período de 4 anos. Deve ser compatível com a LRF, as despesas obrigatórias de caráter continuado devem estar previstas nele. O PPA serve como base para a lei de diretrizes orçamentárias, né? Também a LRF estabelece que o PPA deve conter, aqui está repetido, né, Val? A lei de responsabilidade fiscal e a lei de diretrizes orçamentárias. São instrumentos complementares na gestão fiscal do setor público brasileiro. A LRF estabelece normas gerais, esse ano, a LDO, né, que nós vamos falar depois do PPA que a Priscila vai apresentar para a gente. A LDO também trouxe essas novidades aqui com a LRF. As metas fiscais, depois eu vou demonstrar em anexo para vocês, né, que define as metas para resultados fiscais, dívida pública e outras variáveis importantes para a gestão fiscal. As prioridades é uma parte do PPA, é aquilo que está no PPA relativo a 2026, que vai fazer parte dessas prioridades aqui, que é um anexo da LDO. Critérios para a elaboração da LOA. Toda a instrução como que vai ser feita a lei orçamentária anual. Vai definir regras e procedimentos para a elaboração, como limite para despesa pessoal, endividamento e outras despesas. Mecanismos de controle. Inclui mecanismos para controle de custos, avaliação de resultados de programas e ações financiadas com recursos públicos. Pode descer mais um pouco. Pode descer. Aqui é uma definição sobre meta fiscal. Desculpa, estou passando. Mas daí aproveitar já para a meta fiscal, que depois eu vou demonstrar para vocês, do governo, refere-se ao objetivo de equilibrar as contas públicas, gerenciando a diferença entre receitas e despesas em um determinado período, geralmente um ano. Essa meta pode ser um superávit, receitas maiores que despesas, ou um déficit de despesas maiores que receitas. O governo estabelece essa meta para controlar os gastos, evitar o acúmulo de dívidas e manter a estabilidade econômica. Também eu vou apurar dentro da LDO o resultado primário e o resultado nominal. O resultado primário é a diferença entre as receitas e despesas do governo, incluindo os juros da dívida pública. Já o resultado nominal considera todas as receitas e despesas, incluindo os juros. Ou seja, o resultado nominal é o resultado primário somado aos juros nominais. Em resumo, resultado primário, receitas totais menos despesas totais, excluindo os juros. Resultado nominal é o resultado primário mais os juros nominais. Juros da o resultado primário, que é indicador lá da LDO, nominal também. Um exemplo bem básico: se um governo tem uma receita primária de 100 milhões, despesas primárias de 90 milhões e despesas com juros de 10 milhões, o resultado primário será de 10 milhões. É os 100 milhões menos os 90, que é a despesa menos os juros, certo? O resultado nominal será, quando o resultado primário será de 10 milhões, né?
receita primária 100 milhões, despesas primárias 90 milhões e a despesas com juros 10 milhões. O resultado primário será de 10 milhões, 100 milhões menos 90 milhões. O resultado nominal será de 0, 10 milhões menos 10 milhões. Pode descer um pouquinho, Bob. Acabou? Acho que ficou meio confuso essa parte do resultado nominal, essa explicação veio para confundir mais ainda, né? Então, o resultado nominal, sobe um pouquinho, Bob, é o resultado primário, né? Mais os juros, receitas e as despesas totais. E o resultado primário são as receitas totais menos despesa, menos os juros, certo? Agora eu queria só passar mais uma vez na frente da Priscila, aproveitando que a gente está falando da LDO mesmo, queria que você colocasse o anexo de metas, só para demonstrar para vocês. Você pode descer. Só para mostrar para vocês onde fica no anexo aquele resultado, onde fica o resultado nominal, o endividamento. Será que não dá o anexo de metas? Então, o anexo vai demonstrar, né, toda a disciplina que você vai gastar com os da dívida, ele vai demonstrar e vai trazer para a gente. Esse anexo de metas também, eu prometo trazer para a próxima audiência, convidando todo mundo também, que vai ser no sábado, às 10h30, aqui na Câmara mesmo. Eu vou trazer esse anexo de metas, foi uma falha minha, trazer para demonstrar para vocês o que ele traz, o que ele evidencia esse anexo. Dívida consolidada líquida, total de receitas, total de despesas, resultado nominal, primário, certo? São todas exigências da LRF para conter dentro da LDO, certo? Incluindo agora, a Priscila vai apresentar para vocês os programas do PPA 2026 e 2029. Sempre quando ela falar o valor do exercício de 2026, é aquilo que vai para a LDO de 2026. Somando tudo, vai ser o orçamento para 2026. Certo? Então, eu vou pedir para a Priscila vir até aqui para apresentar para vocês os programas do PPA 2026 e a 2029. Certo? E, mais uma vez, eu convido o pessoal para a próxima audiência, então, que vai ser dia 28, sábado, às 10 horas. Certo? E daí eu prometo também para trabalhar os projetos de lei, né? Eu ia trabalhar mais o anexo de metas hoje, mas uma falha, não consegui. Mas o projeto de lei, tanto da LDO quanto do PPA, a gente vai trabalhar, né, na próxima audiência, vai ser no sábado. Vou passar a palavra para a Priscila agora. Obrigado. Boa noite a todos. Eu vou demonstrar para vocês o nome de todos os programas por secretaria e seus respectivos custos estimados por exercício. Secretaria Municipal de Governo, Programa Governança Cidadã, custo estimado em 2026 é 2.372.000. Os programas. No terceiro. Isso. 2027, 2.515.000. 2028, 2.667.000.
2029, 2.828.000, totalizando 10.382.000. Secretaria Municipal da Administração, Programa Administração em Ação. O custo estimado de 2026, 3.389.000. 2027, 3.598.000. 2028, 3.818.000. 2029, 4.050.000, totalizando 14.855.000. Secretaria Municipal da Fazenda, Programa Moderniza Fazenda, custo estimado para 2026, 14.195.500.000. 2027, 15.030.700. 2028, 15.931.900. 2029, 16.890.100, totalizando 62.048.200. Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, Programa Jurídico em Ação. Custo estimado em 2026, 1.179.600.000. 2027, 1.251.700. 2028, 1.325.800. 2029, 1.406.000, totalizando 5.163.100. Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Lazer, Programa Turismo Ensina. Custo estimado para 2026, 2.731.000. 2027, 2.896.000. 2028, 3.071.000. 2029, 3.256.000, totalizando 11.954. Secretaria Municipal de Obras, Programa Cidade Bem Cuidada, custo estimado para 2026, 15.154.000. Em 2027, 16.088.000. 2028, 17.032.000. 2029, 18 milhões, totalizando 66.274.000. Continuando mais um programa da Secretaria Municipal de Obras, Planeja Cidade. Custo estimado para 2026, 1.038.000. 2027, 1.104.000. 2028, 1.170.000. 2029, 1.241.000, totalizando 4.553.000. Secretaria Municipal da Educação, Programa Educa Mais. Custo estimado para 2026, 52.033.000. 2027, 55.200.000. 2028, 58.469.000. E 2029, 61.976.000, totalizando 227.678.000. Departamento de Defesa Civil, Programa Defesa Civil em Ação. Custo estimado para 2026 é de 125.000, 2027, 133, 2028, 141, 2029, 150, totalizando 549.000. Secretaria Municipal de Assistência Social, Programa Fortalecendo a Solidariedade. Custo estimado em 2026, 217.000, 2027, 230.000, 2028, 243.000, 229, 258.000, totalizando 948.000. Tem mais um programa, Crescer com Direitos da Assistência Social. Custo estimado de
2026 de 465 mil, 2027 493 mil, 2028 524 mil, 2029 556, totalizando 2.038.000. Agora mais um programa da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Lazer, que é Conexão Cultura. Custo estimado para 2026 é 208 mil, 2027 222 mil, 2028 238 mil, 2029 254 mil, totalizando 922 mil. Mais um programa da Secretaria Municipal de Assistência Social, Protegendo a Mulher. Custo estimado para 2026 são de 50 mil, 2027, 53, 2028, 56, 2029, 60, totalizando 219 mil. Mais um programa de assistente social que é Adolescente Aprendiz. Custo estimado para 2026, 390 mil, 2027, 413 mil, 2028, 438 mil e 2029, de 464, totalizando 1.705.000. Mais um programa da assistente social, Frente de Trabalho. Custo estimado para 2026, 558 mil, 2027, 593 mil, 2028, 628 mil, 2029, 665, totalizando 2.444.000. Secretaria Municipal da Saúde. Programa Saúde, Respeito e Atenção. Custo estimado para 2026 são de 40.657.000, 2027, 43.005.000, 2028, 45.502.000, 2029, 48.148.000, totalizando 177.312.000. Secretaria Municipal de Esporte e Recreação. Programa Movimenta Águas, mais esporte, mais saúde. Custo estimado para 2026, 1.335.000, 2027, 1.419.000, 2028, 1.505.000, 2029, 1.596.000, totalizando 5.855.000. Mais um programa da assistência social, programa Coração Social. Custo estimado para 2026, 4.094.080, 2027, 4.341.080, 2028, 4.598.080, 2029, 4.873.080, totalizando 17.906.320. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Programa Multiplicador das Águas. Custo estimado para 2026, 1.604.000, 2027, 1.702.000, 2028, 1.805.000, 2029, 1.914.000, totalizando 7.025.000. Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social. Programa Cidade Protegida. Custo estimado para 2026, 3.211.000, 2027, 3.406.000, 2028, 3.611.000 e 2029, 3.829.000, totalizando 14.057.000. Mais um programa da Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social é Trânsito Seguro e Cidade Viva. Custo estimado... 1.604.000, 2027, 1.611.000, 2029, 1.914.000, totalizando 15.911.000. 2028, 4.000.000, 2029, 4.000.000, 2030, 4.000.000, 2031, 4.000.000, 2032, 4.000.000, 2033, 4.000.000, totalizando 15.000.000. Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social é Trânsito Seguro e Cidade Viva. Custo estimado
É esse? Porque esse aqui saiu zerado para mim. Em 2026, 2.702.000. Em 2027, 2.865.000. 2028, 3.038.000. 2029, 3.221.000. Totalizando 11.826.000. Lembrando que esses programas apresentados são pré-estimados e podem sofrer alterações sempre que necessário, mediante as leis específicas. Obrigado. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Obrigado, Fernando. Obrigado, Priscila. A pedido do secretário da Fazenda, né, Luiz Parreira, toda a equipe, a gente agradece a presença de todos, prefeito municipal Geraldo Mantovani, vice-prefeito Henrique Oru, presidente da Câmara Valmir, secretários, secretários adjuntos, professor Luciano, equipes técnicas, Cláudio do Conseg, Nelsinho dos sindicatos, demais representantes da sociedade civil aí. Nós agradecemos a presença de todos. Está encerrada a primeira audiência pública PPA e MBO. Muito obrigado a todos.